nome santo de Jesus, que oramos agradecidos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Obrigado, Avaí, obrigado, irmão Bira, por nos conduzir a Deus em oração. Irmãos, eu estou muito contente de estar recebendo vocês aqui na minha casa, né? A minha esposa está ali participando, gravando, e ela tem feito um trabalho muito especial, né, gravando esses nossos encontros, postando lá no canal do YouTube, para que, se porventura alguém quiser encaminhar para outra pessoa, se alguém quiser refletir mais depois, tem acesso a isso, né? Os nossos filhos também estão aqui em casa hoje, um acompanhando, o outro falando com o filho de um irmão de Juiz de Fora, né, com o Miguel, filho do irmão Paulo, que está aqui com a gente hoje também. E é importante, né, muito importante, que eu ouvi há pouco, né, de um de vocês, na oração do Bira, que eu seja exemplo na minha casa. Tá aí algo tão importante, é ser aquele tipo de pessoa, eu nem vou falar cristão, tá? Tão importante ser aquele tipo de pessoa que é querido, que é amado por sua família. É a esposa que é muito amada e admirada por seu marido, e respeitada. É o marido que é admirado pela esposa, não é? Que é seguido por seus filhos. O irmão que é admirado pelo outro irmão. E a irmã que é cuidada pelo irmãozinho. Que os primos se admirem. Que os avós sejam respeitosos, admiráveis. Que os filhos obedeçam seus pais. Que os pais não provoquem seus filhos à ira. Olha, como tem ensinamento na Bíblia sobre a família, como Deus quer a família, como Deus quer que seja a relação do marido com a esposa, da mãe com os filhos, dos filhos com os pais, com os avós, com os primos. Como é cheio de ensinamento na Bíblia. Até porque a família é obra de Deus, né? É obra de Deus. Foi a primeira e mais importante instituição que Deus fez, superada apenas pela igreja. Mas se não tem uma família bem organizada, bem estruturada, ou se a família é desprezada, então nem na igreja serve para estar, né? Eu havia feito uma programação para essas 7 aulas, né, esses 7 encontros nossos. Hoje estamos no 4º. Este encontro e o próximo nós falaremos basicamente do mesmo tema, que é Jesus e a família brasileira no século XXI. Até porque a família brasileira ela é diferente da família americana, da família europeia. A família brasileira ela é diferente de outras famílias e culturas, tá certo? Até mesmo a família do Nordeste é diferente da família do Sul. A família do Sudeste do Brasil, de São Paulo, a família tradicional de São Paulo é diferente da família tradicional, né, de Pernambuco. Enfim, imagino que a família da África seja diferente da gente. Eu não quero que esse assunto hoje seja complicado, tá certo? Não vou entrar em detalhes, muito menos em estudos antropológicos, ou enfim, seja o nome que existe na ciência, mas não quero falar sobre isso, eu quero mesmo trabalhar no tema de forma simples, tá certo? E é muito importante, irmãos, que a gente entenda
esta nossa primeira lição, sobre evangelizando a família. Porque na semana passada, nós falamos, né, o nosso tema foi: e se não for eu? E se Deus quiser que eu chame outra pessoa para pregar para minha família? Né? E isso é possível, e nós vimos isso na semana passada, tá certo? Porque muitas vezes não estamos preparados, muitas vezes Deus não quer que sejamos nós, muitas vezes nós não conseguimos, né? E todos os motivos que falamos na aula passada, na lição passada. Mas hoje, especialmente hoje, essa terça e a próxima, nós vamos falar para quem acha que precisa, para quem quer, quem deseja, quem almeja, quem realmente tem muita vontade, quem quer se preparar mais para pregar para a sua família, né? E o nosso primeiro ponto hoje, um dos pontos mais importantes hoje, é ter uma compreensão de que nem todas as famílias dentro da igreja, ou nem todas as famílias fora da igreja, correspondem à família que Deus quer. Está fora do padrão da família de Deus. E eu quero muito agradecer o irmão Bira, porque ele me deu um start, né? Ele, como apertou um botão, e funcionou uma coisa importante na minha cabeça, duas lições atrás. Quando ele falou que nem toda família, né, era, ou como a minha, ou como outras famílias, né, bem ajustadas e tudo mais. Nem toda família tem essa vantagem, né, da união, de ter uma boa estrutura. Nem toda família vem ou conseguiu construir uma família na rocha, né? E o que o Bira falou para mim foi muito importante. Ele me fez dar uma desviada do que eu ia falar e complementar outras coisas que já ia falar. Então, eu quero agradecer assim, pela simplicidade e pela forma direta que o irmão Bira fez esse comentário, não é? Muito bom. E por causa disso, nós vamos trabalhar um pouquinho nesse tema hoje, tá? Antes que a gente, irmão, esteja preparado para ir a campo, antes que a gente vá pôr a mão no arado, a gente tem que ter visão, irmãos. Lembra que o Senhor Jesus nos ensinou? Ele disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele usou o verbo ver, o verbo enxergar. Então, antes de qualquer coisa, irmãos, é bom a gente ver direito. Para a gente não meter os pés pelas mãos, para a gente não fazer coisa errada. Enxergar é muito importante. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos não forem bons, né, que grandes trevas você andará. Então, onde está a mudança? Na visão. É no que você enxerga, né? É nisso que está, por aí que começa toda a mudança. É ensinamento do Senhor Jesus. Começa com a visão. Enxergar como funciona o reino de Deus. Funcionar como que Deus trabalha. No reino de Deus, como é que as coisas funcionam? Funcionam como na minha casa? Na oração do Senhor Jesus, aqui ele ensinou, né? Não foi a oração que ele fez, mas ele ensinou. Pai Nosso, nós já sabemos que não é uma oração feita por Jesus, mas é uma oração que Jesus ensinou. É uma espécie de modelo, né? Uma forma de se orar, né? Ele colocou ali elementos importantes que não devemos esquecer nas orações. Ele disse que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus ou no reino de Deus. Tá certo? Então, irmãos, vamos começar a ficarmos atentos a esse importante detalhe. Toda mudança na minha vida, na sua vida, na vida de familiares, na vida de qualquer pessoa, começa com a visão. A primeira coisa na conversão é você enxergar. É como se caíssem as escamas dos seus olhos, como aconteceu com o nosso irmão Paulo a caminho de Damasco. Não é?
aliás, quando ele foi encontrado por Ananias, né, que ele pôs as mãos sobre ele e caiu, né, aquelas escamas. Mas tudo começa com visão. A maneira como nós enxergamos. Isso é tão importante, por isso estou sendo repetitivo. Né? Uma pessoa não muda se ela não mudar a visão que ela tem. Quando uma pessoa começa a enxergar o reino de Deus, ela nasce de novo, é uma outra pessoa. Porque não tem como ser a mesma pessoa enxergando coisas novas. Isso também foi dito, né, de forma muito especial quando Jesus disse que não se costura remendo de pano novo em veste velha. Da mesma maneira que não se coloca vinho novo em odres velhos. Né? Em outras palavras, né, Deus não pode fazer uma obra nova numa pessoa de velha visão, que enxerga do mesmo jeito do passado. Então, Jesus nos chamou a enxergar tudo novo. Tá certo? Isso é a base da mudança. Bom, irmãos, e nós precisamos ter uma boa visão sobre a cultura que nós estamos, sobre as famílias do Brasil. Né? E principalmente enxergarmos que tipo de família Deus quer que você tenha. Mas nós temos aqui conosco hoje homens, mulheres, jovens, alguns casados, outros solteiros. Né? Eu não sei quantas mais pessoas nós temos aqui, se temos irmãos divorciados, não sabemos se temos irmãos viúvos, viúvas, eu não sei muito da vida de vocês. Mas cada um de vocês precisa enxergar a família de Deus. Se é um filho que é convertido e os pais não são, mas esse filho, ele precisa enxergar como deve ser a família de Deus. Não estou falando da igreja. Como deve ser a família abençoada por Deus? A família no sangue. Daqui a 2 encontros nós falaremos sobre a igreja, como a maior de todas, a família eterna, tá certo? Mas, por enquanto, já que nós queremos pregar para os nossos familiares, precisamos enxergar melhor e ter uma estratégia de Deus para a gente pregar para os nossos familiares. Então, vamos imaginar que você não é o cabeça da sua família como homem, mas nada te impede de saber como é para que se um dia você for. Então, hoje, que os homens aprendam a ser cabeça de sua família. E eu vou falar algumas coisas bem sérias com relação a isso, porque às vezes nós encontramos os machões na família. Né? Eu sou descendente de nordestino, né? Minha mãe é nordestina, vivi muitos anos no Nordeste. E eu sei e convivi muito de perto com o machismo nordestino. Né? Da mesma maneira como outras culturas que trata mulheres de maneira muito especial, assim como outros que tratam a mulher com muito desprezo. Enfim, nós temos tantos problemas no Brasil para ajustar as famílias diante de Deus. Né? E ela é importante, sim. Então, irmãos, hoje, aprenda sobre a família, sendo mulher, homem, solteiro, casado, não importa. Vamos aprender hoje algo muito importante, porque se eu quero pregar para minha família, eu preciso entender alguns detalhes, porque eu sei que nem todas as famílias estão bem estruturadas. Né? E mesmo elas tendo uma boa estrutura, necessariamente não significa que é o tipo de família que agrada a Deus. Tá certo? Então, hoje o nosso tema é Jesus e a família brasileira do século XXI, de hoje em dia. Tá certo? Isso é muito importante. Bom, vamos falar hoje da essência do evangelho pregado por Jesus às famílias. Vamos aprender diretamente com o Senhor Jesus. Lição número 1. Lembrando que hoje vamos enxergar, tá certo? Na semana que vem vamos ser mais diretos. Tá bom, Sérgio? Como que eu começo a pregar, então? Então, primeiro, hoje vamos ver.
e a semana que vem o que fazer. Ver para depois fazer, tá certo? Então vamos lá. Primeiro detalhe muito importante. Jesus em nenhum momento desautorizou a família. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com aquele discurso, né, que às vezes a gente vê, não, a igreja em primeiro lugar. A igreja é muito mais importante, a família na fé é muito mais importante do que a nossa família. Cuidado quando as pessoas usarem o texto que Jesus disse: quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Marcos capítulo 3, versículo 33. É fato. Mas cuidado para que esse discurso não desabone a família, porque Jesus não desabonou a família. Muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado mesmo. Porque a gente, às vezes, quer ensinar uma coisa que Jesus ensinou, mas não ensina completo. Tá certo? Hoje não vamos falar sobre esse texto, porque esse texto fala diretamente da igreja. Mas hoje vamos falar sobre a família e a importância dela, porque Jesus deu importância para a família. Jesus foi muito abençoado na família que teve. A começar por sua mãe, por seu pai. José, a maneira como ele tratou sua esposa Maria, mesmo não sendo o pai biológico de Jesus. Ele tinha uma esposa que estava grávida e ele não era pai dessa criança. Mas foi um homem de integridade. Até porque vem de José a linhagem da tribo de Judá. Maria, sua mãe, que mulher especial e bem-aventurada, como a Bíblia diz em Lucas, tá certo? Seus irmãos e irmãs cresceram juntos, com certeza, treinando e sendo treinados para serem irmãos, né, de alguém que mais tarde viria a se tornar, né, o rei de Israel. Seu primo, João Batista, sua tia Isabel. Então, Jesus ele foi muito abençoado com a sua família, né? Jesus teve muito apoio de sua família. Nós temos carta na Bíblia de irmão de Jesus Cristo, Tiago. Nós percebemos, imagino eu, como Maria foi aquela mulher que aconchegava outras mulheres no reino de Deus. Eu fico imaginando, né, que a gente precisa entender que Jesus não desabonou a família. Jesus deu alta importância para ela. Um presbítero só é presbítero porque ele tem uma boa família. Jesus fez questão de entrar na casa das pessoas. Esteja hoje na sua casa. Eu e minha família, né, se converteram a alguém e a sua casa. E a família é a força da igreja. Uma igreja com famílias fortes, com famílias abençoadas, também é uma igreja forte. Né? E a gente não pode esquecer disso. Então, Jesus não desabonou, Jesus não desautorizou a família. Tá certo? Eu coloquei algo importante aqui, que diz o seguinte: fazer a vontade de Deus torna a pessoa mais próxima a Ele. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa família mais perto de Jesus torna tudo muito mais fácil. Eu imagino como é pesado para alguns irmãos e irmãs cujo marido ou esposa ou filhos adultos, não filhos crianças, né? Filhos crianças estão sob disciplina dos pais. Mais uma vez, muito cuidado para não ficarem batizando crianças, como eu tenho visto muito por aí. Batizando jovenzinhos e jovenzinhas que não são responsáveis pelas decisões que tomam, que não são responsáveis para se cuidarem. Muito cuidado com isso, porque amanhã ou depois nós vamos reclamar, tá certo? Porque não estavam preparados. Então, muito cuidado. Então, irmãos, vamos pensar muito bem nisso. Jesus não desabonou a família, ao contrário, ele fez questão de trabalhar com a família. Isso é verdade. A sua família é muito importante para o reino de Deus. Não se acostume
se a sua esposa, o seu marido ou seus filhos adultos não estiverem fazendo parte da igreja. Não se acostumem com isso. Entende? Não aceitem isso para a vida de vocês. Orem muito, jejuem, clamem ao Senhor, tá certo? Mude, seja um bom exemplo, seja aquela pessoa incrível que a sua família vai lhe admirar para te ouvir. Pense nas estratégias, chame alguém, faça um monte de coisa, tá certo? Para que a sua família seja abençoada, fazendo parte da família eterna, que é a igreja do Senhor Jesus. Bom, Jesus, ele não desabonou a família, ele incentivou. Há muitos textos no Novo Testamento que fala, né, sobre o leito sem mácula, sobre a família abençoada, tantos ensinamentos de que as esposas sejam submissas ao marido, que o marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? Então, há uma nuvem gigante de testemunhos de Jesus, da palavra de Deus no Novo Testamento, no Velho Testamento, para que a família esteja nos trilhos, que a família seja edificada sobre a rocha. Peça conselho, vamos trabalhar muito em cima disso. Isso será muito importante. Segundo ponto, Jesus, ele questiona algumas coisas sobre a família e ele fala até da possibilidade de ruptura, sim. Então, Jesus, ele, na sua pregação, ele faz muitos questionários sobre a família. Porque o Senhor Jesus encontrou uma família judaica desalinhada, do mesmo jeito que também somos muitos desalinhados hoje. Não pense que Jesus encontrou a família judaica toda organizada, estruturada. Estamos falando em termos gerais. Jesus questionou algumas coisas muito fortes dos judeus. Jesus, ele na sua mensagem do Evangelho, ele ensinou conceitos importantes que os judeus haviam se desviado quando se tratava de família. A lei patriarcal, nós sabemos no Velho Testamento, né, como era. O pai era o cabeça de todos os filhos deveriam morar com o pai e obedecer o pai, até que o pai morresse, o filho mais velho assumiria a família. Eles tinham uma estrutura patriarcal de que o homem podia ter concubinas, podia ter outras mulheres, se a sua esposa fosse estéril, podia ter filho como uma escrava, como uma serva. Os filhos deveriam 100% acatar tudo que o pai falava, o pai estando certo ou errado. E Jesus encontrou essa família patriarcal. E ele condenou muitas práticas do patriarcado que era praticado no judaísmo. Jesus condenou isso. Na pregação de Jesus Cristo, ele disse, essa não é a família que eu criei. Não foi para isso que eu criei a família. Não é para que o marido seja assim, não é para que a esposa seja assim, não é para que os filhos sejam assim. Jesus, então, ele trouxe um novo... Aliás, ele fez restaurar o modelo de família que tinha. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que pode ser que a nossa família, ela não esteja estruturada da maneira como Deus quer que ela esteja estruturada. Nós precisamos enxergar hoje, tá? Não estou dizendo o que fazer, nós vamos falar o que fazer semana que vem. Mas hoje, até porque cada um tem o seu papel. Né? Eu tenho meu papel como chefe da minha família, ou como cabeça da minha família, ou como pai, ou como marido. Eu tenho toda essa importância, eu tenho que saber como que eu vou agir. A esposa tem que saber como agir se às vezes o marido é violento, se o marido ele é um estúpido, se o marido é machista, se o marido não dá confiança para ela, porque ninguém pode se submeter em quem não confia. A gente vai ter que falar para os filhos também, que às vezes tem pais que são desordeiros, que não ajudam, que não contribuem na fé. Cada um com seu papel e nós vamos falar disso na semana que vem. Tá certo? Mas algo muito importante hoje é o que a gente está falando, né? Enxergar. Então, irmãos, primeiro eu quero falar como é a cultura da família brasileira, com algumas diferenças nos estados, tá certo? Ou nas regiões, Nordeste, Norte, Sul. E o Brasil é muito grande.
Mas algumas características da família brasileira, né? O pai não ajuda muito em casa. São características gerais. Aí você vai falar assim, não, mas eu lavo a louça, eu ajudo minha esposa a cozinhar, eu lavo a casa, eu cuido dos meus filhos. Amém, irmão, você é abençoado com a sua visão, tá certo? Então, mas em geral, os homens não ajudam muito em casa. Ah, não, porque eu chego em casa cansado. Imagine como é para a mulher trabalhar o dia todo, lavando, passando, cozinhando, fazendo comida, cuidando de filhos, etc. Então, a cultura brasileira é que o marido, o homem, não cozinha muito em casa. Tá? Se nós contarmos aqui hoje quantos homens assumem a cozinha, provavelmente serão poucos, né? Outro detalhe da cultura brasileira, os homens do Brasil, eles não cuidam dos filhos, de ensinar a tarefa da escola, de sentar com os filhos para ler um livro, levar o filho para a cama, ler um livro com o filho. Isso não é muito da cultura brasileira, tá certo? Na cultura brasileira, a mãe ocupa um papel muito mais importante. Talvez pela uma tendência, né, da educação que o catolicismo trouxe no Brasil, e cujas mulheres estão à frente, né? Os homens, eles são secundários, enquanto que a mulher, ela tem a primazia dentro de casa e ela é tida como a chefe da família para muitas pessoas. Há muitos grupos comunitários no Brasil que isso é estatística, que grande parte desses grupos comunitários, a sua família é representada pela mulher. Nós temos um número de mulheres muito maior nas escolas ensinando do que de homens, né? Existe a cultura do machismo, né? Que o homem, ele quem manda, tá certo? Ele quem manda. E o homem, infelizmente, tem sido causador de violência doméstica. Entende? O número é muito alarmante de maridos que batem nas suas esposas, que obrigam suas esposas a relações íntimas, enfim, e que impõem o poder nos relacionamentos. E já é muito maior do que na década de 50 e 60 o número de divórcios, e as mulheres terminam assumindo sozinhos seus filhos. E os pais solteirões saem para fazer novos relacionamentos. Isso são características das famílias do Brasil. Há, porém, daquelas famílias que são boas, que estão todas juntas, mas que não exercem muito senso comunitário na família, né? Já não jantam mais à mesa, não oram mais à mesa, cada um com seu prato em frente da televisão, ou todo mundo na mesa com seus celulares, e isso vem crescendo assustadoramente. Além disso, né, segundo, terceiro, quarto casamentos, e os filhos estão vendo essa normalidade, tá certo? Os filhos podem trazer suas namoradas, ficantes para casa, ficarem nos quartos com elas, podem ter relações íntimas, porque é melhor ter em casa do que estar na rua, né? Isso já é muito comum, né, na família brasileira. Tá certo? Filhas de 12, 13 anos já namorando, rapazinhos que diz que onde já se viu se casar virgem, né? Não pode. Então nós temos toda essa trama, essa cultura, né? Existem culturas diferentes da nossa, mas estamos falando da nossa. O fato é, irmãos, que nós temos grandes desafios com a família aqui no Brasil. Nós temos grandes desafios, mas isso não é para nos desanimar. O mundo é assim, o mundo é até pior do que a nossa família, tá certo? Mas, como cristãos, nós precisamos enxergar, porque o Senhor Jesus nos chamou para ser luz e sal. O Senhor nos deu sua palavra fantástica, cheia de dicas, informações. O próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, que o seu nome tem tanto poder. Somos habitados pelo Espírito Santo e ele consigo já traz para a gente amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia diz lá em Pedro, né, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz que nós temos todas as coisas possíveis para a gente fazer uma grande mudança no mundo. Transtornar o mundo, como aqueles
que transtornaram no primeiro século. Nós temos todas as ferramentas, irmãos. Temos a armadura de Deus para enfrentarmos as dificuldades. Não podemos colocar barreiras. Não podemos dizer que isso é impossível, porque para o Senhor nosso Deus, tudo é possível. Chegamos a um acordo? Concordam com isso? Que nós temos grandes desafios, mas a igreja do Senhor é um local de treinamento. E nós temos tudo que tem de melhor em educação, em treinamento, de ensino, nós temos. E temos o Espírito Santo habitando em nós. Família é um dom de Deus. Não vamos nos esquecer disso. O pior que ela seja, ela foi criada por Deus. A família. E existem grupos aí, políticos e ideológicos, tentando destruir a família. Há pessoas muito empenhadas em destruir a família. E eles estão infiltrados nas universidades, principalmente. Nas escolas. Tá certo? Nós temos um inimigo que quer destruir a família. Assisti a pregação de um irmão chamado John McKinney há muitos anos, em Recife. E ele disse, o inimigo de Deus, ele tem um grande alvo. Tirar o pai da família. Se ele conseguir tirar o homem da família, essa mulher vai ficar desestruturada, os filhos vão crescer sem pai e a igreja vai crescer sem famílias. Tire o pai e você vai ver o que acontece com a família. E família é um dom de Deus. A família é uma importante instituição social. Até o mundo precisa da família. Se tirar a família do mundo, vai ser um grande caos. E a família é um ambiente para crescimento. Vamos colocar duas coisas, irmãos. A família é um lugar para crescimento. Tá certo? Na família você tem ensino, você tem repreensão, você aprende a lidar com disciplina. Na família, eu coloquei aqui, você aprende a desenvolver relacionamento saudável. Na família, você adora a Deus junto. Na família, você encontra união, você tem força, você tem socorro sempre presente. Mas a família também pode se tornar um lugar de trauma. Pais violentos, pais que estupram as filhas, maridos que espancam as esposas, esposas que não cuidam nem do marido, nem dos filhos. Olha os orfanatos, quantas pessoas abandonadas por famílias. Violência, agressão, opressão, desvio da fé, porque muitas vezes a família termina influenciando seus filhos a não ter aquele tipo de fé, não é? A tradição que corrompe, né? A tradição que corrompe a família, às vezes, é tão tradicional que é difícil introduzir uma mudança. É na família que existe o abandono, a traição e tantas outras coisas. Então, é tão importante a família, porque é um grande ambiente de crescimento, mas também é um ambiente de grandes desastres. E a gente não pode esquecer disso, irmãos. Bom, Jesus, ele se opõe a esse modelo de família. Jesus traz um modelo de família muito especial. E Jesus foi tão forte, né, que ele contradisse, Jesus, ele se opôs à mentalidade de família que o judeu tinha. Que o homem podia ter várias esposas, que o filho tinha que calar a boca e fazer o que ele quisesse, e que isso foi uma cultura introduzida na vida de muita gente no judaísmo. Tá certo? Por isso que os discursos de Jesus Cristo são tão fortes e tão contundentes com relação à família. A começar quando Jesus usava a expressão para Deus de Abba. Abba era a expressão que crianças chamavam carinhosamente o seu pai. E os judeus, eles jamais ficariam chamando Deus assim, porque Deus era tão grande, tão longe que era Deus. Jesus começa a tratar Deus como o chefe da nossa grande família. Abba, Pai. Então Jesus já começa a dizer que a família é importante. Ele começa a quebrar essa cultura
dos judeus. Outra coisa muito importante é que Jesus, ele disse que a família é o lugar onde as pessoas são sempre bem-vindas. Entre as famílias, que as pessoas são sempre bem-vindas. Eu tenho um texto para isso, irmãos, que muito embora a gente já tenha estudado hoje, Lucas capítulo 15, abre aí comigo, irmãos. Nós vamos ler esse texto hoje um pouquinho diferente. Vamos lá, Lucas capítulo 15. Nós já conhecemos e já entendemos. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Olha, para nós hoje, nós costumamos ouvir e estudar essa parábola falando da importância de uma pessoa que se arrepende, que volta. Mas eu queria que a gente olhasse esse texto hoje no ponto de vista, né, no ponto de vista da família judaica. Que a parábola de Jesus foi totalmente diferente do que eles costumavam como família. Primeiro, porque se um filho na família judaica, né, se um filho na família judaica pedisse seus bens para sair de casa, isso era vergonhoso demais, isso era uma grande traição imperdoável. Um pai jamais, na família judaica, jamais poderia aceitar. Aquele filho deixava de ser filho. Arrancava-se o anel de filho. Você não é mais meu filho. Você é desonra para a família. Vergonha. Diante da sociedade, eu não sou mais seu pai. E agora, tudo da família vai ficar para o filho que ficou. Jamais perdoar um filho que se envolveu num lugar onde tinha porcos. Com gente do mundo. Um judeu, num lugar onde tinha criação de porcos. Pior do que isso, um filho comendo o resto que o porco não comia. Isso é uma lástima. É um filho condenado. Essa era a tradição judaica. Aí Jesus chega e conta esta parábola para aquela mentalidade familiar da época. E continuou, o certo homem tinha 2 filhos, mas o mais moço deles, disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá perdeu todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Fazia tudo que é baderna, caiu na gandaia, como diz, né? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos para guardar, para cuidar dos porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diz, e quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E a história continua aqui, irmãos. E aí aqui chega e diz assim, versículo 22, o pai, porém, disse ao seu servo, trazei depressa uma melhor roupa, vistam ele, coloque um anel no dedo dele, sandálias nos pés, trazei também, matai um novilho, vamos fazer uma festa. Versículo 29. Depois que o filho mais velho questionou o pai disse assim, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir o filho, falando para o pai, nenhuma ordem sua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os teus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os bens como meretrizes, como mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Sabe qual é a essência do texto para a família judaica que ouviu essa palavra de Jesus Cristo? É que esse aqui é o padrão da família de Deus, da família que teme ao Senhor. Que há perdão quando há arrependimento, que há acolhimento, que há justiça. E aí, irmãos, esse é o retrato da família que abençoa Deus. E aqui esse texto mostra, sabe? Olha o que ele fez. Ele perdoa os erros do filho. Ele reconheceu, ele estava preocupado com o que o filho estava fazendo lá fora. Ele deu uma festa. É tudo o contrário que o judeu faria, que a família tradicional patriarcal faria. E sabe, irmão, se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, nós somos pior do que os descrentes. É por isso que a família, ela é tão abençoada, e mais ainda quando essa família, quando um dos membros dessa família cai aos pés de Jesus Cristo, tudo vai se fazer novo. E essa é a família padrão, né? Que há acolhimento, que há perdão, que há educação, que há carinho, que há instrução, não é? Que não segue as leis e os padrões do mundo. Essa família que Jesus ensinou, né, que deixará o homem pai, mãe, se unirá a sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Tá certo? Essa que Deus repudia o divórcio. Não as famílias que se divorciam como se fossem práticas. Cada ano é uma família diferente. Nós temos grandes desafios. As mulheres obedecem, as mulheres são submissas à missão que Deus deu ao marido. Ela não é submissa porque ele é homem. A mulher se submete à missão do homem, que é ser o líder da casa, que é dar a vida pelos filhos e pela esposa. É a isso que a mulher se submete. É isso que ela é submissa. E o homem não precisa cobrar submissão da mulher quando ele é um bom exemplo. Essa família que faz a festa, que é o contrário da vergonha, o pai não sentiu vergonha da sociedade. É uma família acolhedora. Nós precisamos, irmãos, estar muito conscientes do plano de Deus para a família. Nós precisamos estar conscientes de que nós fazemos parte de uma família. E precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Pega Provérbios para saber como você educa seus filhos. Pega ali Efésios e vai ver como que o marido deve tratar a esposa, do mesmo jeito que Cristo tratou a família. As mulheres, como elas devem se vestir, se ataviar de maneira de bom senso, modéstia, decência. Os pais não devem irritar os filhos, provocar os filhos à ira. Os filhos têm que honrar o pai e a mãe. Ali ele está falando no sentido de sustento, porque respeito é outra coisa, honrar é outra coisa. Então, tem tantos ensinamentos na Bíblia que é para alinharmos as nossas famílias, alinhar os casamentos, alinhar a educação dos filhos, alinhar o envolvimento dos irmãos, alinhar a nossa avó, nosso avô, levar essa luz maravilhosa do Evangelho para a família. E a Bíblia traz todo esse ensinamento. Eu mostrei, irmãos, essa história de Jesus contando uma parábola que é totalmente o contrário do que o judeu acreditava. E quando nós estudarmos a Bíblia com amor, com carinho por nossos familiares, e começarmos a nós agirmos como Jesus quer que a gente haja na família. Pode ser que ninguém mais da sua família obedeça ao Senhor ou conheça a Bíblia. Mas se você é cristão, você tem que agir como cristão dentro da sua casa. Haja como um homem decente, carinhoso, amoroso, que dá a vida por sua esposa. Seja um pai que não provoca os filhos à ira, mas que seja um porto seguro dos seus filhos. Que seus filhos lhe procurem para pedir conselho. Seja a cristã que faz as coisas da sua casa, que constrói a sua casa com seu silêncio muitas vezes. Que reconhece o valor que o homem vai ter quando ele se tornar um cabeça da família, como Cristo é o cabeça da família. Que os filhos, se você é filho, obedeça, tá
tá certo? Obedeça seus pais com carinho, com amor. Lembrando que nós vamos falar que podem haver rupturas, porque Jesus ensinou, quem ama seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos falar isso semana que vem. Hoje vamos falar da nossa responsabilidade para a importância que a família tem, irmãos. Então, vamos aprender qual é o modelo de família que agrada ao Senhor. Como deve ser o marido, como deve ser a esposa, como devem ser os filhos, como devem ser essas relações, para que quando a gente chegue no culto, a nossa família esteja do nosso lado. Para que quando a gente estiver em casa, eles possam ver Jesus em nós. Esse é um trabalho muito importante. Então, imagine, irmãos, como será especial se você e sua casa servirem ao Senhor. Pense como vale a pena você se dedicar e se preparar. E aos poucos você ir ensinando para sua família, né, como é a família que agrada a Deus. E para finalizar, irmãos, eu quero dizer que a gente usa a palavra liderança muitas vezes errada. A palavra líder significa que é alguém que conquista outros pela boa influência que ele é. Vou repetir. Um líder, ele influencia pessoas conquistando elas. Sem precisar dar ordem, sem precisar impor, sem precisar ser o machão da casa. Ou sem precisar ser a rebelde da casa. A mulher rixosa da casa. Ou o filho que quer criticar o pai e que desrespeita o pai querendo impor para ele a verdade. O senhor não sabe nada, eu é que sei porque eu conheço a Bíblia. E como isso é distorcido? Liderança, irmãos. Eu não estou falando cabeça da família. O cabeça da família desenhado por Deus é o homem que tem que ensinar o filho a ser macho, né? Não. O homem que ensina o filho a ser masculino. O pai que ajuda a filha a se relacionar com homens com respeito, decência e moral. Que ensina a sua filha a ser feminina. Grande parte do homossexualismo vem de péssimos exemplos dos homens e das mães em casa. Às vezes o homem é um banana, ao invés de ser um influenciador carinhoso, amoroso e justo. Tudo isso a Bíblia ensina, irmãos. Então, liderança é quando uma pessoa conquista a outra pela boa influência. Mas o poder, se você quer exercer poder na sua casa, você vai danificar os relacionamentos. Você vai destruir a confiança que as pessoas têm em você. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou o princípio da autoridade. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas como é que ele conquistou você? Te obrigando? Dizendo que você está errado? Te humilhando? Te xingando? Te reprovando? Ou sendo um exemplo? Sendo justo quando precisa dizer a verdade, mas abre os braços para acolher quando você se arrepende. Jesus nos ganhou por sua autoridade. Porque ele sabia o que estava dizendo, porque o seu conselho é maravilhoso, porque Jesus, ele é manso, porque Jesus é luz, porque Jesus é vida, Jesus é a água da vida. Ele é tudo para tudo que as pessoas precisam. E é esse o exemplo que a gente tem que seguir, irmãos, dentro da nossa casa. Eu sei que temos muitas perguntas, muitas coisas que precisamos, né? E me comprometo aqui com os irmãos, até o final do nosso encontro, tentar trazer conselhos, juntar todos os conselhos da palavra de Deus, ou alguns, né, a maioria deles, para o filho, para a filha, para a esposa, para o marido, para o avô, para a avó, para os primos, para os tios. Então, eu vou tentar trazer conselhos bíblicos, contextos bíblicos, para que a minha e a sua família, né, também estejam moldados por Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde com seu grande amor. O que eu quis dizer hoje, irmãos, família é bênção de Deus.
O Senhor quer você e sua casa. Convém estar na sua casa hoje, e essa é a palavra do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e nos guarde. E continue orando por todos vocês. Irmão Avaí, entrego a palavra para você, irmão.